Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. A gente fala isso, você já pensa na esquerda, você já pensa no PSOL gritando, a Jandira Fegali falando alguma bobeira, o Jean Willis histérico, enfim, uma crise de pelanca de toda a esquerda. Mas dessa vez, exclusivamente dessa vez, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, ligada à OEA, mandou um representante no Brasil, Pedro Baca, para investigar, para avaliar os atos de censura praticados contra parlamentares no Brasil. É a primeira vez, é um caso inédito, que um órgão de direitos humanos vem ao Brasil para cumprir uma função de verdade, que não é defender vagabundo, não é defender assassino, não é defender estuprador. É defender os parlamentares que estão sendo cerceados, que você, que eu, que nós elegemos, estão tendo o direito de explanar, de falar aquilo que eles pensam, limitados por conta ou do politicamente correto ou da gritaria da esquerda, mas principalmente da atuação extra-legal, extra-petita, da atuação que ultrapassa toda a legislação brasileira do STF. E vamos concordar, quando a gente fala de STF, a gente está falando de extrapolar a legislação, de extrapolar o regramento, o ordenamento, de extrapolar o código de processo, os ritos processuais e completamente os direitos humanos de primeira geração, em especial o direito à liberdade, a liberdade de explanar. E aqui eu já volto, inclusive, no que eu falei no plenário, na Câmara. Artigo 29, inciso 1º da Constituição Federal, a imunidade parlamentar, imunidade de opiniões e votos, que é diariamente cerceada, e ontem foi a minha cerceada em plenário. Mas enfim, vamos voltar ao tema que nos apetece aqui, depois vocês verem o vídeo de ontem. Representante da OEA avalia denúncias sobre liberdade de expressão no Brasil. Pedro Baca se reúne com autoridades, sociedade civil e políticos para discutir sobre censura e desinformação. Sempre tem a porcaria da desinformação, uma palavra que foi criada no meio do ambiente político, do debate político, para tratar o que é de fake news. Só que não é fake news que a esquerda propaga, com as mentiras do Lula, não. É simplesmente para rotular o adversário, falar que está falando fake news e de alguma maneira descredibilizar quem eles não concordam. Enfim, é importante contextualizar que nós temos 2 anos de tentativas com a OEA alegando que faltou um convite formal do Estado, faltou burocracia, até que mandou o representante que viesse aqui e ele se reuniu com representantes da oposição. A delegação da OEA visitou o STF e discutiu liberdade de expressão. Primeiro eles foram encontrar os ministros do STF, ou seja, já começou quadrada a visita, vamos concordar, né? Vai começar visitando quem está atropelando a legislação, não dá certo. Mas enfim, eles foram lá, falaram com o Barroso, que é o presidente do STF, e o Barroso convidou o Alexandre de Moraes para participar do chazinho da tarde que eles fizeram lá. Saindo de lá, eles atravessaram a Praça dos Três Poderes e foram conversar com deputados de oposição. Para você entender, vamos contextualizar. A OEA é um órgão supragovernamental que fiscaliza governos, a sua atuação, se fere direitos humanos, se cumpre a legislação, se cumpre os tratados internacionais. Enfim, é um órgão que fica fiscalizando os governos mundo afora. E também foi mencionado na oportunidade o tal do Pacto de San José da Costa Rica, um tratado do qual o Brasil é signatário, que trata de direitos humanos de primeira, segunda, terceira geração. E aí é importante destacar, a galera fala sempre de direitos humanos, os direitos humanos mais importantes, aqueles que são a raiz dos direitos humanos, sabe, a pedra fundamental, são 3: liberdade, propriedade e a vida. E é isso que eu acho interessante, porque esses párias de esquerda que falam o tempo todo de direitos humanos não defendem a liberdade, propagam a censura, censuram opositores, limitam a liberdade, falam em regulamentar tudo e todos. Não defendem a propriedade, haja vista que defendem Stedley, Boulos, invasores de propriedade, terroristas e afins, e muito menos defendem a vida, porque são feticidas, são párias que matam crianças no ventre materno. Então, esses infelizes que enchem a boca para falar de direitos humanos a todo tempo são justamente os bastardos que a todo tempo maltratam e vilipendiam os direitos humanos. E a gente tem que partir desse pressuposto, desse ponto. Essa é a pedra fundamental quando a gente vai falar de discussão de direitos humanos no Brasil. Porque nós temos que contextualizar muito bem o que é a esquerda e como eles observam e discutem os direitos humanos no país. E aí veio o Barroso. O Barroso veio e já embarriou tudo. Ele falou que o STF fez atos de limitação ali, a repressão à liberdade de expressão por conta dos atos antidemocráticos
do dia 8 de janeiro, justificativa de que houve uma tentativa de golpe que nunca existiu. Tentou já manipular a galera ali falando que teve um grande golpe, um golpe sem tanque de guerra, um golpe sem forças armadas, um golpe de senhorinhas com a Bíblia e com o rosário, tentando de alguma maneira manipular a informação para eles. Mas essa repressão, gente, não começou lá no dia 8 de janeiro. Ela não começou logo após a eleição de 2022. Ela começou desde 2019, no começo da gestão Bolsonaro, quando começaram a esquartejar e atuar contra o governo Bolsonaro. O deputado Gustavo Gayer teve um papel importante, porque começou a denunciar isso quando a Lava Jato começou a chegar no STF, foi quando toda essa censura começou. E a gente sabe muito bem por quê. O marco dessa escalada de censura foi aquela famosa capa da revista Cruzoé, que falava do amigo do meu pai, envolvendo Dias Toffoli. Na época, Toffoli era presidente do STF. E, na resposta à publicação, ele designou Alexandre de Moraes para abrir um inquérito sobre fake news de ofício, o inquérito do fim do mundo. Além disso, Moraes recebeu esse inquérito em mãos, vilipendiando o critério de distribuição do STF, o que também seria ilegal. Ou seja, a história toda de que a censura se sustenta a partir de 8 de janeiro simplesmente não para em pé. O senador Eduardo Girão, que eu tenho o prazer de chamar de amigo, entregou um texto da Constituição para o Pedro Baca e destacou o artigo 53, que garante a deputados e senadores são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E também mencionou a matéria do Barroso na UNE, que disse: nós derrotamos o bolsonarismo, ou seja, o ministro da Suprema Corte adotando uma postura parcial. Tem vídeo, põe aí. Essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Já o Marcel Van Hatten, que foi um dos articuladores da reunião, foi muito bem. Ele disse que a OEA, até o momento, tem se mostrado parte do problema e não solução, porque a atuação da OEA tem sido completamente negligente e até leniente com o que está acontecendo no país. E aí vale lembrar o Magno Malta, comparando o Clezão, morto pela atual gestão, a Herzog, que afinal de contas foi morto pelo governo. Vale lembrar que o Clezão tinha o pedido de soltura feito pela PGR, foi negado pelo STF e ele morreu na cadeia. E aí, olha que incrível, o ministro do Lula, Múcio, defende dosimetria para condenados do 8 de janeiro, dizendo que está extrapolando a razoabilidade da pena. Até o ministro do Lula tá vendo que tá exagerado o negócio e ninguém fala nada. Assim, vai sair um relatório da OEA. Esse relatório da OEA pode até aliviar a barra do STF, mas pode ser que o clima fique insustentável, e provavelmente vai ficar. Mas por que isso vai acontecer? Porque o Alexandre de Moraes mexeu com dois gigantes, Donald Trump e Elon Musk, e a briga ficou desigual, assim como as penas que ele tem aplicado. Inclusive, o Donald Trump já aplicou sanções ao Tribunal Penal Internacional vinculado à ONU, que ordenou a prisão completamente desarrazoada de Netanyahu. O Tribunal Penal Internacional da ONU saiu em defesa dos terroristas do Hamas, que é um absurdo. Mas vamos lá, quem financia a OEA? Da onde saiu isso aí? A OEA foi fundada em 1948, é financiada por contribuições de 32 países do continente americano, que são membros. Os Estados Unidos são os que mais contribuem financeiramente com a organização. A cota em 2022 dos Estados Unidos foi de 45 milhões de dólares. E é importante lembrar que o Pedro Baca não é um conservador de direita, mas também não é um comunista maluco. Ele já fez importantes denúncias contra Cuba, contra a Venezuela, contra a Nicarágua, ou seja, ele tem uma atuação séria e eu espero que essa atuação reflita o que ele veio fazer no Brasil. E ao mesmo tempo, o Donald Trump passou a articular um novo chefe da OEA, linha dura contra esquerdistas. Então, provavelmente a gente tenha um diretor da OEA que seja mais alinhado com a libertação do mundo, e aí talvez a gente tenha uma atuação séria da organização. E aí o governo do Lula acha o quê? Que o relator vai ter equilíbrio para a liberdade de expressão, ou seja, até o próprio governo Lula está entendendo que as pautas de oposição, as pautas bolsonaristas, são razoáveis e que a OEA vai apontar irregularidades acontecidas no país. Mas enfim, o que pode acontecer a partir desse relatório? Bom, condenações na corte de IDH. Caso um Estado seja condenado, ele pode ser obrigado a pagar indenização à vítima, modificar leis ou práticas estatais e responsabilizar agentes públicos. Recomendações da comissão, embora não tenha força obrigatória, são pressões diplomáticas, sanções administrativas, suspensão de privilégios e acordos internacionais, pressão para reformas institucionais.
sanções trabalhistas individuais, são bloqueios de cargos em organismos internacionais e restrições de vistos e sanções diplomáticas. Ou seja, a pressão da OEA pode encaminhar o ofício e trazer punições para o Brasil, para fazer o Brasil a endireitar o rumo e entender que existe liberdade e que as pessoas podem se manifestar efetivamente, e eu espero sinceramente que isso seja realizado.